Você entregou um business case perfeito, passou por 4 etapas de um processo seletivo e se provou em cada uma delas. E aí, o que aconteceu com o bendito recrutador? O cara sumiu, sem nenhum retorno, sem feedback, sem nenhum não sequer. Respira. Eu sei que se você está assistindo esse vídeo nesse momento, provavelmente você está revoltada, já vivenciou ou conhece alguém que está vivendo isso agora. Eu sou a Carol Santos Moreira, mentora de carreira internacional e fundadora da Entre Mundos, e venho aqui hoje para te contar um pouco de bastidores. Vou te mostrar exatamente o que fazer quando isso acontece, porque eu já estive também do outro lado da mesa como recrutadora. Nos últimos anos eu criei um método baseado em anos aí de acompanhamento de profissionais em transição pelo mundo. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer quando isso acontece. E aí, se você fica até o final, você vai sair daqui com 6 passos simples e os scripts prontos para usar em cada uma dessas situações. Nada genérico, tá, gente? Super prático. Então vamos lá. Primeiro, preciso te dizer uma coisa muito real. O ghosting corporativo, infelizmente, acontece todos os dias e isso não diz nada sobre o seu valor, tá? Então tira aqui a culpa e apesar do extremo desrespeito em alguns casos, o que pode ter travado o processo em algumas situações como essas daqui. Uma burocracia extremamente absurda, uma decisão de negócio aí no meio do caminho, um orçamento que ficou sem revisão pela empresa, ou até mesmo um gestor esperando uma aprovação do diretor. Ou seja, esse silêncio não significa exatamente um não, tá? Às vezes tem muita coisa rolando aí nos bastidores das empresas que você não vê, que você não sabe. Mas aqui tem um erro que a maioria das pessoas comete. É um candidato que fica esperando passivamente, ou seja, ele não valoriza seu próprio tempo, ele não valoriza a sua própria experiência. E isso pode sinalizar exatamente o oposto do que ele quer comunicar. Ou seja, você fica parecendo alguém que aceita ser tratado como descartável numa empresa. E claro, gente, profissionais excepcionais não aceitam isso. E foi para resolver esse problema que eu criei o método SCALE. SCALE, na verdade, é um acrônimo, né, com 6 passos muito práticos. O E, espere o prazo certo. O S, sinalize o valor entregue. O C, contorne o RH, vá diretamente ao gestor. O A, acione aí uma porta alternativa. O L, lidere o fechamento com classe. E o E, encerre sem culpa e siga a vida. Cada passo tem um momento certo, tá? Aqui a gente vai trabalhar na intenção de cada momento e eu vou te dar um script pronto para você adaptar e usar hoje mesmo. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, o passo E. Espere o prazo combinado, mais aí um adicional de 3 dias úteis. Sabe aquela pergunta que eu sempre oriento meus mentorados a fazer no final de cada entrevista? E aí, quando que eu devo esperar um retorno de vocês? Dado esse prazo, ele vai ser seu ponto de partida. Esperou o prazo? Somou aí alguns dias úteis? Provavelmente 3? Nada? Aí é momento de você agir. O script é esse aqui. Olá, fulano. Eu quero confirmar se teve alguma atualização sobre a minha candidatura. Eu investi bastante nesse processo e continuo com um interesse genuíno na posição. Presta atenção na palavra que eu usei aqui, investir. E essa palavra muda tudo, né? Eu não tô aqui te implorando, não tô te pedindo um favor. Eu tô cobrando respeito pelo valor que eu já entreguei. E aqui essa diferença de postura ela é percebida, né? Aqui vamos pro passo S. Sinalize o valor entregue. Vamos lá, se você fez um business case, você não pode se comunicar como qualquer outro candidato em qualquer etapa do processo. Afinal, você entregou trabalho real, quase uma consultoria de graça dentro de um processo. E isso precisa, de fato, ser nomeado. Então, por exemplo, você pode mandar uma mensagem assim. Durante o processo, eu desenvolvi uma análise aprofundada de determinado tema e esse trabalho foi feito com muita seriedade. Por isso, gostaria de entender se ainda tem algum interesse em avançar com a minha candidatura, seja a direção que for. Essa mensagem faz 2 coisas. Ela relembra o recrutador do seu nível de entrega, de comprometimento, de seriedade, e ela também abre espaço para qualquer resposta, ou seja, inclusive um não. Porque realmente um não também é uma informação valiosa, né? Ninguém quer ficar aqui esperando para sempre. E aqui eu vou te contar também um caso real. Contorne o RH. Ou seja, você pode ir diretamente ao gestor. E esse foi o passo que gera, né, um pouco de desconforto, que as pessoas se sentem aí um pouco tímidas, um pouco acanhadas, mas é o que funciona bem na prática. O RH muitas vezes ele é só intermediário. Se você chegou aí na 3ª, na 4ª etapa, provavelmente você já falou com o gestor, já conhece o time. E esse gestor já viu o seu trabalho, né? Ele já formou uma opinião sobre você. E aqui um script fácil para LinkedIn ou para o e-mail é: fulano, eu participei de algumas etapas do processo para o cargo X
e fiquei sem o retorno do RH. Eu queria confirmar diretamente com você se o processo segue aberto ou se teve alguma mudança de direção, porque eu também estou em outros processos. Pronto, uma linha, tom executivo, se valorizando, sem nenhum tipo de ansiedade. E aqui eu vou te contar o que aconteceu essa semana com um dos meus mentorados. O RH tinha assumido, depois aí de semanas de processo, muitas etapas, muitas fases, ele tinha feito um case completo, passado por 5 etapas e nada. E aí, seguindo esse método, a gente conversou e ele foi direto na gestora no LinkedIn. E aí a resposta chegou em poucas horas. A gestora, no caso, disse: hoje mesmo eu estava pressionando meu diretor pra gente acelerar esse processo e eu mal posso esperar para te ter no time. Nesse caso, claro, o silêncio não era uma rejeição, era simplesmente uma burocracia interna da empresa. Ele nunca teria descoberto isso, talvez ele tivesse até optado por outras opções se ele ficasse esperando. Passo A. Essa é para os ousados. Acionar portas alternativas. Ou seja, se você está muito interessado e o processo continua travado, você pode propor algo diferente. Uma consultoria, por exemplo. Então você pode mandar essa mensagem: dado esse trabalho todo que eu desenvolvi, eu estaria aberto a uma consultoria pontual ou até mesmo um projeto piloto para que vocês possam testar minhas habilidades com menor risco para ambos. Ou seja, você deixa de ser um candidato, passa a ser um fornecedor, um interlocutor, um consultor, e aí a conversa também muda de nível. Passo L. Lidere esse fechamento aí com classe. Se nada funcionou até agora, você pode simplesmente encerrar o processo com elegância e deixar a porta estratégica aqui aberta. Manda essa mensagem assim: eu entendo que as prioridades possam ter mudado, vou seguir em frente, apesar de ter gostado de receber um feedback, gostaria de ser lembrado caso essa vaga se reabra. Na verdade, você não está pedindo uma segunda chance, você está oferecendo a eles a chance de voltarem a te contactar e, se fizer sentido, você volta, né? A diferença aqui é a postura, né? A forma, é a elegância. E aqui o passo E: encerra, segue a vida, segue construindo. E esse passo, ele não tem um script, mas ele tem essa decisão interna, né? Essa empresa cuidou de mim? Eu tenho interesse? O ghosting, às vezes, ele não é sobre você, ele fala mais sobre a empresa, né? Então encerra esse ciclo, documenta aí o que você aprendeu e segue com todas as suas oportunidades ativas e a clareza que você se tratou como um profissional de valor do começo ao fim. E assim, a regra de ouro do método Scali, ela é bem simples, né? O candidato que se trata como descartável, ele acaba sendo tratado assim, às vezes, pelo mercado. Eu quero que você se valorize, você ofereceu o que tem de mais valioso em qualquer processo, que é o seu tempo. É a sua inteligência, é a sua experiência. Você cobrar respeito por isso não tem nada a ver com arrogância, tá? É autoposicionamento profissional. Já salva esse vídeo e da próxima vez que o RH sumir, depois de um processo longo, exaustivo, você vai saber exatamente o que fazer, o que falar e como mostrar a sua postura executiva. E se você está em transição, em reinvenção, quer expandir sua carreira e quer entender como podemos transformar esse seu futuro profissional, as aplicações para minha mentoria Impacto Global, elas estão abertas e o link está aqui na bio.